mas eu vou estar viajando, eu não quero estar preocupado com hora. Já imaginou ir para Paris e não conhecer a Torre Eiffel? Ir para Roma e não visitar o Coliseu? É mesmo que nada, né, meu povo? Você fazer uma viagem dos sonhos e não conseguir visitar simplesmente porque não deu tempo, deve ser terrível. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês a estratégia que eu uso para montar roteiros de viagem perfeitos, que economizam dinheiro, economizam tempo e faz com que eu tenha o melhor proveito da minha viagem, conhecendo tudo em pouco tempo. Simbora pro vídeo. Fala, viajantes, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Para você que não me conhece, eu sou o Tailan, então já vai se inscrevendo no canal. Se você é um apaixonado por viagens, gosta de dica bacana, gosta de aprender sobre planejamento de viagem, aqui eu vou te ensinar como você deve organizar viagens perfeitas e não ter dor de cabeça. Então já se inscreve aí no canal. E essa é uma dor de cabeça muito comum. Que acontece de você sim viajar para determinados locais e acabar não conseguindo visitar determinado passeio, fazer determinado passeio ou visitar determinado ponto turístico simplesmente porque não deu tempo. E sabe o que é isso? Erro de planejamento. Se você é uma pessoa que viaja sem saber exatamente o que você vai fazer, sinto lhe dizer, você é um desorganizado ou uma desorganizada. Mas é porque eu trabalho muito no tempo de planejar. Ok, então você contrata alguém para planejar a viagem para você, porque senão você vai jogar dinheiro no lixo, você não vai aproveitar tudo que você tem que aproveitar. E aí eu começo falando de duas coisas que você tem que ter obrigatoriamente, tá? É obrigado, você é obrigado a ter essas duas coisas antes de você iniciar a fazer o seu roteiro de viagem. A primeira delas, é claro, é a passagem aérea. Por que a passagem aérea? Porque a passagem aérea, você vai saber que dia começa a sua viagem e que dia termina a sua viagem. Não tem como você fazer um roteiro de viagem sem saber a quantidade de dias que você tem disponível para fazer aqueles passeios. Ponto 2. Onde você vai se hospedar? Mas eu só gosto de fechar a hospedagem 2 dias antes de viajar. Então você fecha a hospedagem 2 dias antes de viajar e um dia antes de viajar você fecha o roteiro. Você só pode fechar o roteiro de viagem depois que você souber exatamente onde você vai se hospedar. Feito isso, você vai para um ponto que eu digo que ele é um ponto que exige muita pesquisa sua, que é um ponto onde você vai definir quais locais você quer conhecer. Se você vai para Nova York, você tem que saber o que é que você quer conhecer em Nova York. Você tem que ter essa lista já pronta de locais que você tem que visitar. E dessa lista você tem que saber se é um passeio gratuito, se é pago e quanto tempo é de deslocamento até o passeio. Por isso que você tem que saber onde é o seu hotel e qual o tempo de duração desse passeio. Tudo isso a gente vai conferir, te mostrar exatamente como você vai organizar todas essas ideias que parecem complexas, mas não é. Eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador e aqui eu já fiz uma lista. Nesse vídeo a gente vai visitar Paris, tá? A gente vai fazer Paris, eu acho que em 4 dias. 4 dias em Paris. Eu vou até colocar aqui, 4 dias em Paris, tá? Então essa aqui é a lista que eu fiz pra gente fazer de passeios lá em Paris, tá? Então tem o Trocadeiro, um passeio de barco pelo Rio Sena, tá? Esse passeio, inclusive, eu já pesquisei anteriormente, que ele é 2 horas de duração e ele sai próximo à Torre Eiffel. Torre Eiffel. Tailan, onde eu encontro essas informações? Aqui no YouTube, no Google, em locais onde você compra o ingresso, por exemplo, a Get Your Guide. Eu vou inclusive deixar o link da Get Your Guide, que é o local onde eu costumo comprar a maioria dos meus ingressos de passeios no mundo todo. É uma plataforma super segura, tem as informações em português, então você já sabe tudo bem direitinho, vou deixar na descrição. Então eu já sei que ela é 2 horas de duração, próximo à Torre Eiffel. O Museu do Louvre a gente precisa ver sobre dias de funcionamento. Porque como é um museu, deve ter alguns dias ali da semana que ele não é aberto, tá? Então a gente precisa olhar também no Google isso. O Panteão também, já como é um local de visitação, dias de funcionamento. Precisa conferir. Basílica do Sacré-Cœur provavelmente funciona todos os dias. Catedral de Notre-Dame provavelmente todos os dias. Jardim de Luxemburgo todos os dias. Torre Eiffel com visita ao topo. Isso aqui é uma informação de que a gente precisa comprar o ingresso, tá?
E na pesquisa que eu já fiz, a gente precisa definir um horário para esse ingresso. Isso tudo baseado nas nossas pesquisas, o ideal é que você visite a Torre Eiffel no pôr do sol. Então, vai depender se você vai no verão, se você vai no inverno, mas vamos supor que o pôr do sol é 6 horas da tarde, 6 horas da noite. Então você tem que fazer a visita na Torre Eiffel 5 da tarde para dar tempo para você chegar lá no pôr do sol. Então isso você já tem que deixar aqui. O Arco do Triunfo, Arco do Triunfo, ok. Champs-Élysées, que é uma avenida famosa lá de Paris, ok. E a Disney de Paris, que eu também já tenho informação com as pesquisas que eu já fiz, que dura um dia inteiro. Esse vídeo ele vai ser bem informativo, vai ser bem prático, eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo. Então já vai deixando o seu like, não deixe de se inscrever no canal, tá? Porque é muito importante. Eu sugiro você utilizar uma planilha que nem essa, que na verdade não é nem uma planilha, é um documento no Word mesmo. Eu organizo aqui a data da viagem, o dia da viagem e organizo e divido o meu roteiro em 3 turnos, manhã, tarde e noite. Para que isso? É mais por questão de organização e saber o que eu vou fazer realmente de manhã, o que eu vou fazer realmente à tarde, se eu preciso acordar mais cedo, se eu vou ter que dormir mais cedo. Então tudo isso é muito importante. Também é muito importante você deixar exatamente o dia da semana. Por quê? A gente viu lá que tem o Museu do Louvre para fazer, né? Museu do Louvre, dias de funcionamento. Vamos ver aqui que dia de funcionamento ele acontece. O Louvre fica aberto das 9 às 18, essa informação é importante, todos os dias, exceto as terças-feiras. Ou seja, no meu roteiro, eu já sei que o Louvre não dá para mim fazer na terça, ok? E assim você vai fazer para os outros locais, certo? Então, você tendo essas informações já facilita muito você montar o seu roteiro de viagem. Basicamente é pesquisando no Google, no YouTube e se for passeio pago, lá na plataforma que você vai comprar o ingresso, você vai ter todas as informações. Dia de funcionamento, horários e duração do passeio. Como a gente viu, a duração lá do passeio do Rio Sena é 2 horas de duração. O que a gente vai fazer para organizar todos esses passeios nos dias? Tempo vale ouro na nossa viagem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o Google Maps. Google Maps. Você vai colocar o seu hotel, onde você está hospedado. Eu vou colocar o hotel que eu fiquei da última vez. O nome desse hotel é Art Congress. Eu acho que é assim, Art Congress, Paris. Não é nenhum desses. Hotel Paris, Art. Eu acho que é Art Hotel Congress. Pronto, é esse aqui. Art Hotel Congress. Lá em Paris. Eu vou vir, aqui ele já colocou o pontinho vermelho. Eu vou vir nessa bandeirinha aqui, ó, salvar. Você vai salvar e vai criar nova lista, tá? Esse já é o passo a passo, tá, gente? Para você organizar. E isso aqui, como você está colocando no Google Maps, você tem que estar logado na sua conta, ok? Na sua conta. Você logado na sua conta, você tem acesso no celular, no computador, aonde você estiver, que vai ficar salvo. Então você vem aqui em nova lista, você vai colocar a lista Paris, certo? Ok. Salvando, já está salvo o hotel. O que você vai fazer agora? Você vai colocar o primeiro ponto turístico que você vai visitar também no Google Maps, Trocadeiro. Então você vai vir aqui, Trocadeiro. Do mesmo jeito, vem no pontinho aqui, ó, vermelho, salvar em Paris. E ele vai salvar, tá aqui o pontinho salvo. Pronto, você vai fazer isso para todos os lugares que você vai visitar e vai salvar no Google Maps. Esse é o primeiro passo. Eu vou aqui vou dar uma acelerada no vídeo e a gente já vai voltar com tudo salvo. Pronto, voltei. Acabei de salvar o meu último passeio. E o que vai acontecer? Aqui, se você vier em salvos, você tem acesso a essa lista, você vê Paris e você vê os 11 destinos, né, que no caso eu salvei aqui, tá? Aqui você pode colocar algumas notas, como por exemplo, lá a Torre Eiffel.
você pode adicionar uma nota. Ir ao pôr do sol. Isso para você saber e conseguir gravar, né? Porque às vezes é muita informação também que a gente recebe. Mas você pode anotar aqui nessa nota, por exemplo, isso, tá? Você vai organizar esse roteiro de acordo com a proximidade dos locais. Claro, tendo a flexibilidade daquilo que eu falei para vocês, da duração do passeio, da distância, dos dias de funcionamento. No nosso roteiro aqui, a gente vai ter 4 dias. Então, a gente tem segunda, terça, quarta e quinta, ok? Esse roteiro aqui é de 7 dias. A gente vai organizar só 4 pela quantidade de passeios que eu listei. Essa lista, você pode acrescentar também restaurantes que você queira conhecer, bares que você queira conhecer. Você coloca nessa lista, não necessariamente passeios. Porque, por exemplo, se você quer conhecer o restaurante tal, e esse restaurante ele é bom para jantar, e aí você vê que esse restaurante ele é perto da Torre Eiffel. Então, vale a pena você organizar, por exemplo, você terminar de fazer o passeio da Torre Eiffel e ir jantar nesse restaurante, sem precisar, por exemplo, voltar no hotel. Então, basicamente, quando você colocar as coisas no mapa, você vai ter essa visão geral, que eu vou mostrar aqui para você, ó. Aqui é um grupo, esse grupo aqui ó, pode ser um grupo que dê para eu fazer em um dia. Aqui tem um ponto, outro ponto, outro ponto e outro ponto, são 4. Então o que é que eu tenho aqui nesses 4? Esses 4 pontos aqui são pertos, são próximos, são locais que dá sim para eu fazer a pé, vamos supor. E mesmo que se eu for fazer de metrô, eu vou gastar pouco tempo no metrô e dinheiro também. Aí eu já sei que o Museu do Louvre ele exige um pouco maior de quantidade de tempo, que eu preciso fazer com calma, ver todas as obras. Então eu já sei que o Museu do Louvre não dá para fazer na terça, como a gente pesquisou lá no Google. Então eu vou colocar aqui, ó, de manhã, Museu do Louvre. Certo? Eu posso, inclusive, colocar o horário de abertura do Museu do Louvre aqui. A gente viu lá, 9 horas da manhã. Certo? Posso definir também um horário de fim, para eu também não esticar demais. Então, eu vou ficar no Museu do Louvre de 9 às 12. E aí, 12 horas, eu procuro um restaurante próximo ao Museu do Louvre aqui, por exemplo. Tá? Depois do Museu do Louvre, eu tenho algumas opções aqui. Né? O Museu do Louvre... Cadê? Tá aqui, né? Eu posso vir para Notre Dame, eu posso vir para o Jardim de Luxemburgo ou para o Panteão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso fazer esse sentido aqui, horário, ou fazer o sentido anti-horário. Eu vou fazer o sentido horário. Então, no período da tarde, eu vou visitar, seguindo lá o mapa, tá, gente? A Catedral de Notre Dame, eu vou fazer aqui de uma forma mais acelerada. Depois eu vou visitar o Panteão. E depois eu vou fazer o Jardim de Luxemburgo. Aqui eu já vou chegar no finalzinho da tarde. Então vamos supor, eu vou ter ali 2 horas de almoço. Então 2 horas eu vou estar em Notre Dame. 1 hora é o suficiente lá. 15 horas eu vou para o Panteão. Chego 5 horas no Jardim de Luxemburgo. Depois eu vou para o hotel. Posso colocar ida ao hotel. E de noite, jantar em algum restaurante. Pronto. Tá feito o primeiro dia. Isso que eu estou fazendo aqui é uma forma mais resumida, tá, gente? Eu vou deixar essa planilha no link na descrição para você baixar essa planilha, certo? Você vai vir aqui em arquivo, vai fazer uma cópia, certo? Fazer uma cópia. Se você baixar como download, você não vai conseguir editar. Então você tem que baixar como fazer uma cópia, aí você edita, certo? E aí, como eu disse, você coloca nome de restaurante, endereço, tudo mais, ok? Uma coisa interessante que eu falei é para você saber onde está o seu hotel, não é isso? Então, onde está o nosso hotel? O nosso hotel ele está aqui. Aqui não, ele está mais para cá. Isso, aqui está o nosso hotel. Então, eu tendo a base do hotel, eu sei, por exemplo, se é perto de eu sair do hotel e ir para o Museu do Louvre, se eu vou ter um tempo de deslocamento maior. Eu já sei que perto do meu hotel é a Basílica de Sacré-Cœur, né? Então, é interessante eu fazer talvez um bate e volta. Aqui do outro lado da cidade, ó, você vai ver que tem esses 5 pontos. Esses 5 pontos são outros passeios que eu falei para vocês. Então, eu tenho aqui o Trocadeiro, eu tenho o Passeio do Rio Sena e eu tenho a Torre Eiffel. Isso já pode ser outro dia. Além, aqui do lado eu tenho a Champs-Élysées
e tem o Arco do Triunfo, né? Vale a pena, inclusive, você fazer, ó, eu vendo aqui no mapa, se eu vier aqui pela Champs-Élysées, gente, tá errada essa marcação, a Champs-Élysées não é aqui, hein? A Champs-Élysées é bem aqui, ó. O Google marcou totalmente errado. Deixa eu apagar esse daqui. Isso aqui eu percebi olhando no mapa, tá, gente? Pode acontecer. Como é que eu excluo? Eu venho aqui. Deixa eu ver aqui. Salvos, lista. Paris. Eu vou em Champs-Élysées. Tem como eu excluir? Como é que eu excluo, hein? Ah, é porque ele marcou o bairro Champs-Élysées. Foi um erro meu, tá, gente? Ele marcou o bairro. Então eu vou tirar de Paris. Removendo. Pronto, tirei. Aí eu vou colocar de novo aqui. Eu coloquei o bairro, tá? Lembra de clicar, se for o nome de rua, avenida, rua, que aí vai dar certinho. Eu vou salvar agora. Pronto, salvei. É ótimo que vocês veem até os erros que pode acontecer. Então aqui, ó, voltando para o mapa, eu consigo ver, olha só a distância, Champs-Élysées e Arco do Triunfo. O ideal aqui, por exemplo, na Champs-Élysées, é que você dê uma caminhada mesmo na avenida, né, repleta de lojas. Então eu vou colocar aqui no nosso roteiro, terça-feira de tarde, Arco do Triunfo. Eu vou colocar até o inverso. Eu vou começar na Champs-Élysées. E depois eu vou para o Arco do Triunfo. Então na Champs-Élysées eu vou colocar aqui 2 horas da tarde, né? Lembrando que não tem esse negócio de perda de tempo. E no Arco do Triunfo eu chego lá para as 5 horas, também para poder ver o pôr do sol, ok? Aqui na Champs-Élysées eu posso colocar o nome das lojas que eu quero visitar. Então eu quero visitar a Prada. Eu quero visitar... qual é o nome de outra loja? Ah, tem uma loja lá, La Durée, que é uma loja muito famosa em Paris, específica dos macarons, tá? É cultural você comer. Então você coloca também. Então de tarde a gente fez a Champs-Élysées, o Arco do Triunfo. Tem alguma coisa que seria interessante colocar aqui de manhã? Vamos ver no mapa. Arco do Triunfo. Taranã. Eu acho que seria interessante a gente ir para a Basílica do Sacré-Cœur, já que é perto do nosso hotel, né? Então eu saio do hotel, vou visitar ali a Basílica, conheço um pouco aqui ao redor da Basílica, né, o bairro, os locais culturais, então é interessante fazer isso. Então, ok, Basílica do Sacré-Cœur. Ok? Pronto, feito. E à noite, jantar também em algum restaurante, vamos supor, próximo ao hotel. Eu volto a repetir, aqui você pode definir os restaurantes exatos. Se você definir antes da sua viagem, melhor ainda, porque você chega lá na sua hora, não tem esse negócio de ficar procurando Em que restaurante comer em Paris? Aí você passa 2 horas lá na cama, deitado na cama do hotel, só vendo o restaurante, ao invés de você já estar no restaurante aproveitando. O terceiro dia eu vou definir a Disney, tá? A gente já definiu lá que a Disney é um dia todo. Então, quarta-feira é Disney. Não tem para onde correr. É Disney, Disney, Disney. E aqui você coloca que horas que eu vou sair de casa? 8 horas acordar. 9 horas saída. Aí a Disney é de trem. Para quem não sabe, já tem vídeo aqui no canal sobre a Disney de Paris. Depois vai lá assistir. A Disney encerra 11 horas da noite. Último trem. Para você não perder nada, saber todas as informações. E aí o quarto dia, sobrou só um dia, né? Vamos ver o que falta a gente fazer? Aqui está o mapa. A gente já fez esses quadrantes aqui, a gente fez esses 2, o nosso hotel, o Montmartre com a Basílica, falta aqui, né? Aqui que é Torre Eiffel, exatamente. Torre Eiffel, ok. Lembra que a Torre Eiffel a gente colocou lá para visitar no pôr do sol e é horário marcado? Então, no seu roteiro tem que estar exatamente o que é o horário e o dia. Então, 5 horas... visita ao topo da torre. Ok? Eu sugiro você, inclusive, antes de fazer a sua visita ao topo, por exemplo aqui, conhecer ali ao redor, né?
Nesse caso aqui de Paris, por exemplo, você pode fazer um piquenique ali perto da torre. Vai depender do local que você está. Então eu vou colocar aqui 2 horas, chegada na torre. Pronto, certo? E aí, depois de fazer a visita na torre, vou passar lá, sei lá, 2 horas lá, 7 horas, Trocadeiro. Que é pertinho, é só atravessar a rua. E aí ficou o passeio do Rio Sena, né? De manhã, vai durar 2 horas. Posso até colocar mais cedo, 9h30. Passeio pelo Rio Sena. À noite aqui a gente vai colocar, sei lá, 20 horas, barzinho em tal local. Porque você já vai saber o local que você vai. O que é que você pode mais de informação colocar aqui? Se você for pegar um trem específico, como aqui no caso de Paris, você colocar o horário do trem. Você pode colocar pegar a linha, Hair, A, que é uma linha que você já viu nos vídeos, que você viu que é importante. Você pode colocar aqui. Você pode colocar aqui o preço do ingresso, por exemplo, cadê a torre? Preço do ingresso da torre. Ingresso custa, sei lá, 50 euros. Essas informações você tem que ter tudo organizado em um local, para você não chegar lá na hora e não ficar meio que perdido. A gente só tinha a lista de locais a visitar, jogamos essa lista no mapa, vimos no mapa os locais que ficam próximos, a distância do nosso hotel, se eu vou pegar algum transporte, todas essas informações têm que estar no seu roteiro de viagem. E eu digo mais, é mais importante ainda você ter os horários, para você ter noção de quando você tem que sair daquele local para ir para outro, de que horas que você tem que chegar, de que horas. Olha, para eu estar no Museu do Louvre aqui 9 horas, eu preciso acordar às 7. Mas eu vou estar viajando, eu não quero estar preocupado com hora. Ok, você tira o Museu do Louvre e coloca manhã livre. Se você teve uma noite de barzinho na noite anterior, se divertiu, ficou até tarde, não tem nenhum problema. Você coloca manhã livre. Inclusive, eu sugiro vocês deixarem alguns turnos escritos assim, turno livre, porque caso aconteça algum imprevisto, você tem como colocar uma coisa que você deixou de fazer, que estava na sua programação, colocar nesse turno livre, tá? É muito comum em viagens de 7 dias, 10 dias, eu ter um dia livre na viagem. É um dia livre que eu não preciso fazer nada, de acordo com o que está no roteiro, eu faço o que eu quiser. Ou, se eu precisar, tiver algum imprevisto, precisar colocar algum passeio para esse dia, eu também colocar. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar nesse processo de planejamento de viagem também. A gente vai ficando por aqui, um cheiro, tchau, tchau e até o próximo vídeo.